Sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras. Nosso Conversas Transformadoras é um programa, é um espaço de diálogo sobre como nós podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. A gente acompanha as transformações do mundo, as transformações da sociedade, e a gente sabe que novos desafios surgem a todo momento. Assim, enquanto profissionais, educadores, pais responsáveis e inclusive enquanto estudantes, nós temos que pensar em como a educação pode ser transformada, principalmente as transformações que são reais do processo de aprendizagem e as que são escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Nossa conversa de hoje é com a Andresa Morelli. Ela é pedagoga da UERJ, ou da UERJ, especialista em gestão e planejamento escolar, MBA em Coach e Gestão Empresarial, diretora de escolas, formadora de projetos educacionais e sócia proprietária da A Morelli Educação e Treinamento. Nós vamos falar sobre inovação na escola e desenvolvimento de competências de gestores e educadores para a inovação. Professora Andresa, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente não sabe aí qual é o horário que as pessoas estarão assistindo. Pode ser qualquer horário que as pessoas te ouvem. Exatamente. Professora, fala um pouquinho da sua trajetória no mundo da educação. A gente sempre gosta de começar por essa trajetória, de falar, eu me vi educadora, eu me vi envolvida com os processos de educação quando eu tinha X anos e eu tive um despertar para a gestão, para a educação. Conta para a gente como é que foi a sua trajetória aí no começo. Nossa, Robson, eu acho que foi como estudante, sabe? Eu, como estudante, eu era muito questionadora da função da escola. E eu achava que a escola não servia para nada. Eu queria trabalhar. E você não está sozinha nisso, né? Hoje em dia ainda tem um monte de gente que minhas filhas mesmo chegam em casa e falam, peraí, pai, não dá para eu pular essa fase de estudar e ir direto trabalhar? Eu falo, não dá. Só que eu tenho 50 anos e aí eu estou falando já o que acontecia há 34 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu falava a mesma coisa para minha mãe. Eu não quero ir, mãe, o que eu vou fazer lá? Não aprendo nada. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, se você não quer estudar, você vai trabalhar. Eu falei, tá bom. Aí um dia eu matei a aula, fui procurar emprego, descobri que eu tinha que ter uma carteira de trabalho, que eu não sabia que eu tinha que ter uma carteira de trabalho. Fui tirar a minha carteira de trabalho, fiz um processo seletivo na época na Mesbla, passei no processo seletivo, cheguei em casa e falei para minha mãe, arrumei um emprego de menor aprendiz. Ela ficou olhando para minha cara, eu falei, você me disse que você não queria estudar, era para eu ir trabalhar, então eu vou trabalhar. E aí acabei o ensino médio de qualquer forma, enfim. Então eu acho que muito nesse lugar de pensar, para que a gente tem escola? Por que a gente tem escola, né? Aí fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei 10 anos no mercado financeiro. Eu, com 20 anos, era operadora de pregão do Itaú. Depois Mas você continuou estudando ali em paralelo, mas com outras foco coisas. em trabalhar. Outras coisas. Sim. Aí comecei a fazer faculdade de economia, aí fui para o mercado financeiro, fiz o curso de operadora de pregão. Na época a gente tinha um pregão no Rio, tinha a bolsa no Rio, né? E aí, nesse processo, eu fui ser gerente de corporate, mas muito voltada a querer olhar para a educação, né? Assim, eu queria trabalhar com educação, Até que em 2004, eu comecei a trabalhar na área de educação num projeto educacional do Grupo Pão de Açúcar, que era um projeto de educação para o consumo. Então, como é que as escolas visitavam as lojas do Pão de Açúcar e a gente fazia uma mentoria com as escolas pela loja, com as crianças, trabalhando educação para o consumo, código de barra, origem, processo e destino, beneficiamento. Então, tinha uma série de tópicos que a gente abordava lá. E eu coordenava esse projeto no Rio. Acontecia em lojas do Pão de Açúcar de vários lugares e eu coordenava o projeto no Rio, né? Aí fui fazer pedagogia, aí comecei a trabalhar com filosofia e infância. Então, eu trabalhava com filosofia para educação infantil. Dava aula de filosofia. Mas peraí. Isso aí foi uma reviravolta. Peraí.
Você que não sabia para que servia a escola antes e que acabou indo para o Então, a mercado. escola serve para pensar, a filosofia faz a gente pensar. O espaço da filosofia é o espaço da pergunta, é o espaço da reflexão, é o espaço da escuta. E aí, na UERJ, eu fui participar de um grupo de pesquisa de filosofia e infância, do professor Walter Corran, Aham. e fazia a formação de professores para que eles fossem os professores de filosofia das suas turmas. Mas e a economia e o pregão e essas coisas todas ficaram para trás? Ficaram para trás, ficaram para trás. Isso Mas já. me trouxeram até aqui. Hã? Mas me trouxeram até aqui. Ah, com certeza. Mas o vírusinho, a abelhinha da educação, então, definitivamente te picou naquele momento e você falou: peraí, eu quero ajudar a transformar esse processo aqui educacional. Exatamente, exatamente. E aí, na UERJ, nesse grupo de pesquisa, a gente tem um bichinho aqui. A pessoa mora na roça, né? Então, voam bichinhos. Daqui a pouco a galinha cacareja, que acontece de tudo um pouco, tá? Maravilha. E aí eu fui para esse lugar de educação de formação de professores. Então, dentro da universidade, eu já tive uma experiência dentro do projeto de pesquisa de formar professores. E isso, para mim, começou a fazer muito sentido. Então, quando eu vou para a educação, eu vou muito nesse lugar de alguém que entende a formação dos professores como algo essencial para um processo de mudança, né? Aí fui ser coordenadora de escola, diretora de escola, e fui para o sistema de ensino, então fui fazendo todo esse percurso aí, né? E quando é que você chegou na inovação? Porque a inovação é um dilema para o mundo da educação, né? Em todos os aspectos. É muito comum se ouvir aquela frase famosa de que a gente trabalha, que a educação ela foi concebida para o século XVII e, e querendo formar crianças do século para o século XXI, né, com metodologias do século XX. Então, assim, isso tem tudo a ver com a questão da inovação, né, de como é que outro mecanismo de linguagem muito utilizado para comparação é que se fotografa uma sala de aula 100 anos atrás e um avião há 100 anos atrás, aí se fotografa um avião hoje na sala de aula, a sala de aula mudou pouco, inovou pouco, mudou pouco, para que essas pessoas acham que seria mudança. Todos nós entendemos que já tivemos um monte de mudanças nos processos de aprendizagem, até porque as pessoas mudaram, a sociedade mudou. Mas há um descompasso assim, do processo de transformação e da inovação da sociedade e da escola. Há mesmo ou você acredita que não há? Há um descompasso muito grande, assim. Quando eu fui para esse lugar da inovação, eu era coordenadora de uma escola e eu via os meus alunos com a mesma postura que eu tinha como aluna. Então, eles falavam assim: nossa, ainda bem que eu fiz essa prova, porque eu não preciso lembrar nunca mais que eu estudei isso daqui. E foi só para fazer a prova. Eu falava, gente, isso está muito errado. Não é possível que esse menino passe a infância, a adolescência dentro da escola para não querer lembrar do que ele aprendeu aqui. E comecei no processo de tentar fazer oficinas dentro da escola, junto com os professores, a partir das temáticas que interessavam os estudantes. Só que a direção da escola era muito reativa a isso. E aquilo foi me cansando. Eu ficava meio aquela coordenadora que remava contra a maré ali, né? Sempre inventando alguma coisa. Aí eu Mas ela era recebi. reativa como? Conta assim uma coisa pragmática para a gente entender que você queria fazer alguma coisa e eles eram contra, havia uma resistência, uma oposição ao processo de mudança, de inovação? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu conversei com alguns professores que eu sabia que eram professores que também queriam fazer alguma coisa diferente. Aí o professor de história falava assim, cara, vamos fazer uma oficina para eles de cinema e história. Aí a gente vai passar filmes e vai trabalhar esses filmes, e aí vem os alunos que quiserem, que tiverem a fim de participar. Aí a outra professora de língua portuguesa, vamos fazer português se aprende cantando? E a gente traz música e língua portuguesa. Só que quando eu apresentava isso para a gestão era muito reativa a essas ideias. Ah, a gente não tem dinheiro. Ah, não dá para fazer. Ah, não dá para ser só para alguns. Ah, não dá. E aquilo ia me cansando, me cansando. E aí foi quando eu recebi uma proposta para ir para um projeto educacional, que era um sistema de ensino que estava virando um projeto educacional, que é o UNO, muitas escolas devem conhecer.
E o Uno, lá naquele começo, ele tinha uma proposta de um projeto inovador. Pô, mas o que quer dizer um projeto inovador? Aonde a gente quer chegar com um projeto inovador? E naquele momento, a gente investiu muito na tecnologia no Uno. A gente entendia que um processo voltado para a inovação, ele era um processo que tinha tecnologia. Então, você põe iPad na mão de todo mundo, você põe tecnologia na mão de todo mundo, que a escola vai ficar inovadora. Não ficou, né? A gente tinha ali um desafio das pessoas conseguirem aplicar aquilo tudo que o projeto trazia nas suas práticas. E aí eu comecei a estudar outras coisas. Então, no Uno, eu fui coach, eu fui coordenadora, eu fui supervisora. Você já tinha saído do Uno. Oi? Quando você foi estudar esses processos, você já tinha saído Não, do Uno? a gente já começou no entendimento ali, e muito claro também, de que a formação dos professores, ela era essencial para o processo de inovação. Então, ali tinha muita formação de professor e acompanhamento da gestão. Aham. Nesse acompanhamento da gestão, eu começo a perceber que as escolas que têm gestores mais engajados, a inovação acontece melhor. Aham. E aí eu falo, nossa, aqui tem uma evidência que me faz olhar para um caminho aí, que faz mais sentido, né? Uhum. E comecei a me voltar muito para o entendimento da gestão da escola. A diferença de uma equipe de uma escola para outra, porque eu atendia, quando eu era supervisora, eu era responsável por 112 escolas no Brasil. Então, eu falo que quando eu fui para o Uno, eu deixei de olhar para a escola e passar a olhar para a educação, que a minha mente abriu, assim, que várias crenças que eu tinha, várias verdades que eu repetia, não eram verdades. E quando você vai para o universo de conhecer a educação no seu país e viajar e estar dentro de escolas, você vai vendo a riqueza que existe no contexto educacional do nosso país, né? E Mas aí só voltando na questão da inovação e da tecnologia. Muita gente achava, né, que era botar tecnologia, botar iPads e pronto, a inovação entrou na educação e não é isso, não é só isso, né? Não é. Tecnologia é um meio, etc, e por aí vai. Tecnologia é ferramenta. Exatamente. E que outros processos de inovação, para além da introdução da tecnologia, você se deparou depois e que você trouxe para a sua empresa atualmente, para você falar, espera aí, o processo de inovação, ele passa pela tecnologia também, mas ele tem todas essas outras coisas. Que outras coisas seriam essas? Gente. Principalmente. Porque educação tem a ver com gente também, né? Então, Gente. principalmente então, gente, ou seja, existe algum outro elemento, processo, método? Gente, inovação é desenvolvimento humano, é modelo mental, Ou é a seja, maneira como as pessoas pensam. E aí, como é que a gente traz isso para mais pessoas? entendi. Então, a chave talvez que você mais abraçou para abrir essa questão da inovação foi o processo de desenvolvimento de competência dessas pessoas, a abrir o mundo delas, abrir as possibilidades para que elas, ao enxergar essas possibilidades, elas buscassem a inovação e a transformação da educação. Eu acho as pessoas se verem capazes, Robson. Uma coisa que eu fui percebendo nas escolas é que o professor, o coordenador, eles não acreditam neles. Eles não acreditam o quanto eles sabem de coisas e o quanto eles são bons. Eu acho que foi se criando uma diminuição por repetição de coisas que não fazem nenhum sentido, do lugar do professor, do lugar do coordenador, e as pessoas, eu até fico emocionada, e as pessoas vão acreditando que isso é uma verdade, assim, isso não é uma verdade. Então, tem fatos, assim, de uma determinada professora, aí eu fui para o Elvira Brandão, né, que é uma escola, Conheço bem. é uma escola em São Paulo, e o desafio era, como é que você faz uma escola de 115 anos ser uma escola inovadora, ter um reconhecimento de uma escola inovadora? E eu fui para o Elvira com esse desafio. Já tinham tido ali processos anteriores de começar essa inovação, mas num processo de inovação disruptiva, que é algo que eu também não acredito, tá? Para mim, Não.
Você acha Não, que tem que ser mais incremental? porque ela precisa respeitar as pessoas. Tá, então vamos explicar para a nossa audiência qual é a diferença de inovação disruptiva e inovação incremental. Inovação disruptiva é quando você chega, tipo, quebrando tudo. Você pega tudo que tem e você fala, isso daqui não serve, aquilo dali também não serve, nada disso presta para nada, joga tudo fora e vamos fazer de novo. Isso é uma disrupção, quebra a parede. E o que é uma inovação incremental? Vamos fazer uma análise de cenário. O que a gente tem que é bom, que faz sentido, que funciona, e o que não faz mais sentido e que a gente precisa inovar. E para isso você precisa de espaços de compartilhamento de ideias, de diálogos, espaço de diálogo para que você defina de maneira colaborativa o que a gente muda, o que a gente não muda, e quais são as aprendizagens que todo mundo tem que ter para conseguir implementar essas mudanças. Então, ao invés de você sair mudando tudo, você muda uma coisa, você muda num segmento, você muda, e aí você vai experimentando aquilo. É muito que o meio da inovação, eles têm um termo que é MVP. O que é o MVP? É o menor valor possível. Então, eu vou traduzir isso para vocês. A gente tem um aplicativo. Quando esse aplicativo começa a funcionar, ele não é um aplicativo pronto. O Facebook vai lá e bota o Facebook para acontecer, o Instagram para acontecer, o Be Real, que é a novidade do momento, é o Be Real, né? Para rodar. O Be Real tá cheio de bug. Quem usa o Be Real sabe. Mas por quê? É um MVP. Porque é um MVP. No software nós chamamos de produto mínimo viável, quer dizer, é um Produto, produto mas é isso básico, aí, produto mínimo viável, exatamente isso. É um produto exatamente isso. básico que você coloca para rodar só para ver o que acontece e dali você vai melhorando ele, você vai incrementando, sem você efetivamente investir muito dinheiro e muito tempo numa coisa que eventualmente pode nem dar certo depois, né? Exato, esse é o MVP. Então, quando a gente coloca lá, por que o nosso aplicativo atualiza o tempo todo? Que a partir da experiência do usuário, ele vai lendo como está essa experiência, ele vai melhorando o produto. Né? Ele vai mudando o produto para melhorar a experiência do usuário. Como é que a gente traz esse conceito para a escola? Dá para trazer. Com certeza. Acabei de sair de uma reunião agora, que é uma escola que a gente está ali numa conversa de escrever o currículo da escola. Isso é a coisa mais complexa que tem em escola hoje, é escrever currículo, tá? BNCC, aí entra outras coisas aí atrás, né? Tudo. E currículo é a coisa da maior complexidade. Para mim, eu tenho algumas coisas que eu fico repetindo e que depois tornam-se realidade, assim, né? A escola que daqui a 3 anos não tiver currículo, ela está fadada ao fracasso. Porque ela não vai ter identidade. Tamanho, número de mudanças que estão acontecendo, impostas aí. Se a gente não tiver currículo, vai ser difícil da gente se sustentar no mercado. Mas o currículo é uma coisa que já está aí no nosso terreno há séculos, né? O que de inovador você está implementando com o currículo? Escrever o currículo. Qual é o currículo de uma escola? Se eu chego numa escola e pergunto, eu vou matricular minha filha no 4º ano dessa escola, qual é o currículo do 4º ano? O que é tudo que acontece no 4º ano? A escola não sabe. A escola não sabe? Meu Deus, se eu entrar numa escola dessa, nem entro. Não, você pode perguntar. Nenhuma sabe. Eu, quando levava minhas filhas para a escola, eu chegava com as coordenadoras, né? Falava, quem vai ser a professora da minha filha? Meu mestrado em educação e formação de professores, né? Para uso de tecnologia na educação. Esse é meu mestrado, né? Dentro da escola de pedagogia. E eu chegava nas escolas, eu falava assim, tudo bem, eu queria saber qual que é o plano pedagógico dessa escola para a série da minha filha. Aí a coordenadora já vinha, né, não, deixa eu te explicar e tal. Eu falei, não. Eu quero que a professora me explique, a professora dela me explique. Não a senhora, que a senhora eu sei que a senhora sabe, mas eu quero que a professora dela me explique. E em São Paulo, assim, em bairros bons, eu eliminava assim 8, 9 escolas, porque a professora não tinha ideia do plano pedagógico da escola que ela iria aplicar na minha filha. Porque ele não existe.
Ou quando existe, ele não é comunicado, não é treinado, ele não está aplicado no dia a dia da escola. Então, ele eliminava a E, escola, até achar uma que efetivamente treinava os educadores, os coordenadores, para fazer esse planejamento da escola efetivamente alcançar o processo de aprendizagem. E muitos isso não acontece, fica só no plano. e aí, Robson, tem uma questão também, historicamente, né, vamos pensar, isso tem uma justificativa histórica. Historicamente, o currículo da escola era o índice do livro. A escola seguia o livro, o material. O material, ele era o curso, ele não era o recurso. Eu não consigo conceber uma escola sem currículo. Para mim, isso é extremamente louco. Mas é verdade. A escola apresenta para você assim, ó. Não, a gente usa o material tal, a gente tem espaço maker, a gente faz Você não feira tem do que livro. apresentar um currículo para a Secretaria de Educação da escola, um plano pedagógico que tenha um O currículo? plano que está nisso. O professor faz um planejamento hoje com o índice do livro. Aham. Vou trabalhar essa Ou página, seja, aquela aquele página. enlatado que vem. Que medo, que medo. Tá, aí você foi implementar, então, nessa escola agora a Não, a questão gente está começando com essa conversa sobre currículo. Tá, a gente vai ter, nossa meta é que daqui a 3 anos a gente tem o currículo da escola desenhado, porque isso é complexo de fazer, tá? Tá. É muito complexo. Um currículo que você ponha todos os professores para dialogarem, que você desenhe um currículo de língua portuguesa da educação infantil e ensino médio, que você forme os professores para trabalharem com isso. Não é uma coisa simples, Sim, né? sim. Porque cada professor sabe o que ele faz na sala dele, no geral, mas ele não entende a escola de maneira sistêmica. O projeto pedagógico da escola como um todo. E para você desenhar currículo, você precisa entender isso. Tá. Aí, E nessa escola, em 3 anos, mas o mundo mudou bastante em 3 anos, né? O currículo então, não tem que mudar junto? aí você vai alinhando, vai revisando o que você já fez, mas a estrutura curricular está pronta. Entendeu? Entendi. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo nessa escola? A gente está fazendo um alinhamento curricular, que não é um currículo. Então, vamos pegar tudo que acontece no primeiro ano do fundamental e vamos escrever o que já acontece, cenário atual. Ah, tá Olhando bom. para o cenário atual, o quanto esse cenário contempla as diretrizes da BNCC. A gente Tá. conseguiu alinhar isso dentro das diretrizes da BNCC? Não, falta isso, sobra aquilo. Ah, então tá bom. Então qual é o estado desejado? E como é que a gente vai organizar isso para chegar no estado desejado? Só que a gente está fazendo isso com uma série, Aham. para a gente modelar a estrutura curricular, para depois a gente fazer com as outras. Então eu não começo a fazer com todas as turmas da escola ao mesmo tempo. Então a escolha foi primeiro ano do fundamental, sexto ano e primeiro ano do ensino médio. Então, a gente começou com o primeiro ano do fundamental, agora a gente está indo para o segundo passo, que é o sexto ano, e depois o terceiro passo, que é o primeiro do médio. Aí, como é que a gente junta tudo isso que tenha um alinhamento de segmentos? Aí é outro desafio, concorda? Sim, sim. Mas do ponto de vista da inovação e da formação desses gestores, desses educadores, como é que entra a sua ajuda a essa escola aí? Ou seja, você está trabalhando com eles esse processo de formação ou você está executando a montagem do currículo com eles? Não, fazendo um trabalho de desenvolvimento de competências de Ah, equipe gestora. Quais são as competências que essa equipe gestora precisa para poder atuar num processo de inovação? E aí, outra coisa que a gente tem feito e que tem feito muito sentido é descritivo de função. Qual é o papel do coordenador pedagógico hoje? tá. Qual é o Existe. papel do orientador educacional hoje? Hoje, o orientador educacional ele tem um papel muito mais voltado para o socioemocional do que para a orientação educacional. Até porque a BNCC tem 4 competências socioemocionais. Das 10, 4 são socioemocionais. Quem cuida disso dentro da escola? Aham. Então, Tá, como é que a gente deixa eu ressignifica? resgatar mais outra coisa ali, que é, você vinha do Uno. Vinha. Você vinha do Uno que tinha tablets, que tinha sistema, que tinha um monte de coisas que essa escola recebia e que tinha ali um grau de inovação em Sim. relação ao que os alunos tinham do lecturing, né? Ou seja, do professor entrar na sala de aula e blá, 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 faz exercício, daqueles, pega as apostilas, vamos fazer
ou seja, tinha algo diferencial. E você está, nesse projeto que você mostrou agora, você está fazendo um currículo, que eu acho que ele está atrás do livro, ele está bem na base do processo de formação da escola. Que outras experiências de inovação e de desenvolvimento de competências você enxerga hoje que são fundamentais para as escolas hoje de terem, de seguirem, de observarem? Você falou de não ter muita inovação disruptiva, né, ou inovações de ruptura, serem inovações mais incrementais. Mas como é que uma escola pode pensar em inovação? O que mais que você acha interessante que as escolas deveriam olhar quando se pensa em inovação na educação? Olha, quando a gente fala sobre gestão, rotinas de reunião. Rotina de reunião é algo muito inovador. Por quê? É algo que já existe, mas que precisa melhorar. Então, quando a gente trata de rotinas de reunião, o que a gente está querendo dizer? Reuniões individuais com seus professores, com seus liderados, pequenas reuniões de time e formações coletivas. Qual é o objetivo de cada um desses encontros? Isso é extremamente inovador, porque parece que todas as reuniões são para a mesma coisa. Não tem objetivos diferentes. Quando a gente fala no espaço individual, ele tem que ser um espaço de desenvolvimento individual daquele colaborador, daquele liderado. Quando a gente fala de uma formação geral, eu tenho que ter dados para saber que formação é aquela que vai ter mais efetividade na minha equipe de colaboradores, de professores, enfim. Então, se a gente fala de formação de professores, eu tenho encontros individuais com os meus professores, onde eu apoio eles no desenho do planejamento, seja um planejamento quinzenal, mensal, conforme a sua escola se estrutura. Qual é a dificuldade, qual é o desafio que aquele colaborador está para fazer aquele planejamento? Isso me gera dados. Se é a mesma dificuldade de todos os colaboradores, eu tenho uma formação que precisa ser feita para todo mundo. Se você usa dados para isso? Você usa data-driven school, alguma coisa assim? Eu uso dado para tudo. Eu sou a maluca dos dados, Robson. Eu amo dados. Isso é inovador. Isso daí eu vejo, assim, efetivamente, a escola que consegue enxergar um pouquinho mais, porque a escola ela tem essa lógica muito emocional, e é natural ter, né? Porque as conexões são afetivas, né? Entre o estudante, entre o professor, entre a professora e a coordenadora, são famílias que deixam seus filhos ali, ou seja, a afetividade está em todos os lugares. Então, quando você traz essa abordagem dos dados, muitas pessoas podem achar que isso é pragmatismo demais para o processo de educação, mas isso é extremamente inovador. Posso dar um exemplo? Uma escola que realmente use os dados para o seu processo de tomada de decisão. Conta mais um pouquinho para a gente aí sobre como você implementa isso de dados, essa questão dos dados nas escolas. Quando a gente vai falar nas escolas de KPI, de OKR, todo mundo fala, não, isso não cabe na escola. Aí eu falo, não, isso já acontece na escola. Mas já acontece como? Alfabetização. KPI de alfabetização. Eu quero 100% dos meus estudantes alfabéticos ao final do ano. OKR, na sondagem. Quantos estão silábicos, quantos estão pré-silábicos, quantos estão alfabetizados, quantos são alfabéticos. Na segunda sondagem, aí eu crio meta de um ano para o outro. Então, a minha meta é que na primeira sondagem, tantos por cento deles estejam nesse lugar da alfabetização, nesse ponto da alfabetização. Eu vou criando OKRs a cada sondagem para chegar no KPI final, que é todo mundo alfabetizado. Isso é KPI e OKR. Número de estudantes reprovados no 8º ano. O processo de avaliação, né? É um processo de mensuração e de dados. Mas o que eu olho só? Nossa, meu número de estudantes reprovados no 8º ano é enorme. O que significa enorme? Quantos por cento? Então, se eu tenho 10% dos meus estudantes reprovados no 8º ano, eu quero que isso caia para 8%. Aí, o que eu vou medir? A nota de matemática do primeiro trimestre. É uma OKR. Porque a nota de matemática do primeiro trimestre que vai mudar o meu KPI lá da frente da quantidade de reprovações que eu tenho ao final do ano. Tá, mas tu chegas aí a
a coisas mais assim capciosas, como por exemplo o NPS do professor. O Tipo assim, NPS da família. os alunos terminam assim um semestre, um ano com aquela escola, e a escola chega para o aluno e fala, com alguns parâmetros bem claros de avaliação, porque eu vim também dessa área de formação de professores. Eu sei que o professor, ele é um dos elos mais fracos dessa corrente toda, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser, mas ele não gosta de ser medido, ele não gosta de ser qualificado, né? Como se o trabalho que o professor faz, ele é santo por si só e é sempre bom e maravilhoso e lindo, porque é missional, sei lá, não existe essa santificação do trabalho que não pode ser medido. Como um padre, né? Você não vai medir se o padre tá fazendo bem o trabalho dele ou se não está, porque seria um sacrilégio. E quando você tem algum tipo de... Você chega a estar nessas fases mais... Eu chamaria de mais inovadoras do processo de medir e de ter dados numa escola. Um NPS do professor chega aí nessa direção? A gente tem um NPS da família e a gente já tem em algumas escolas um NPS do estudante, mas dentro do modelo da pesquisa, tá? Porque o NPS, para ele ser NPS, ele precisa obedecer de 0 a 10, o quanto você indicaria essa escola para um amigo ou familiar e deixa seus comentários. Se a gente coloca mais coisas ali, ele deixa de ser NPS e é outra coisa. E tudo bem, a gente pode fazer outra coisa, mas a gente ter claro que não é NPS, tá? Tá. Então, a gente tem NPS de família. Dentro desse NPS da família, se aparece o pedagógico, se aparece a estrutura física, o que aparece no NPS, que eu posso usar como dados para as minhas tomadas de decisão. Interessante. Então, Ou seja, a família enxerga de um ponto de vista até um pouco mais de cima, né, do que o estudante propriamente dito. E a gente faz ali no Elvira, por exemplo, a gente fazia com fundamental nos finais e médio, tá? Uhum. Tinha essa cultura de aplicar o NPS para eles ao final do ano. E aí você vai, a partir da cultura do NPS, você vai coletando dados para tomada de decisão. Olha, a maior parte das reclamações de espaço físico foram nesse segmento, então o dinheiro para a obra vai ser nesse segmento. Ah, interessante. Esse segmento está reclamando muito do pedagógico. O que acontece? Ou a gente não está fazendo, ou a gente não está comunicando. Aonde está o desafio? No fazer ou no comunicar. Então, a gente usa os dados do NPS para esse tipo de análise. NPS de cada segmento. Meta de NPS. Eu tenho uma nota 17, que era o que eu tinha quando eu cheguei no Elvira, e eu saí do Elvira com uma nota 85, depois de 5 anos. Uhum. Por quê? Porque eu tomava decisão a partir do que me trazia o NPS. Uhum. Eu consigo fazer isso também. Vamos Então, puxar para a tecnologia agora. Já que a gente deixou a tecnologia de lado até então, o que você enxerga de mais inovador hoje, assim, nos processos de educação, pensando coisas portadoras de futuro, tá? Pensa assim, como que a inovação ou que tecnologias inovadoras, portadoras de futuro, as escolas têm que prestar atenção, porque são fortes para a sociedade digital, porque são... O que você, assim, da sua janelinha que você está assistindo, vendo, ouvindo coisas e falando de coisas, o que a escola não pode deixar de prestar atenção? Eu acho que no material didático que seja mais voltado para essa questão digital e que gere dados para a escola, sem a escola precisar fazer isso, eu acho que quanto mais você consegue digitalizar o processo pedagógico, mais você tem dados. E todos os indicadores são de que o Enem do ano que vem vai ser digital. Quando a gente lê tudo que o MEC tem lançado, a grande aposta é essa, né? A gente está até com um grupo aí que se encontra uma vez por mês, lendo os documentos e pensando como é que está estruturando as suas escolas dentro da rede Aprendente, que é a rede aí que eu conecto de escolas, né? Uhum. Eu acho que isso é essencial. Um projeto socioemocional dentro da escola é algo essencial no momento em que a gente está passando. O pedagógico, cognitivo, ele só vai caminhar com o emocional, isso está cada vez mais forte. Então, um projeto socioemocional consistente, que não seja uma aula de socioemocional, mas que seja um projeto socioemocional dentro da escola.
E aí, quando a gente... Uma agenda digital com as famílias, isso é essencial para melhorar a comunicação, ter uma agenda digital e fazer as famílias usarem. Não adianta você contratar uma agenda digital e continuar com a agenda de papel, porque daí você não vai usar a ferramenta de maneira adequada. Então, eu acho que esses 3 pontos são pontos bem importantes de serem olhados hoje, né? E se a gente fala de uma matriz de competência e de processo de aprendizagem dos estudantes, que matriz tem que ser essa, que ferramentas eu tenho que dar para que a gente consiga chegar nas competências de aprendizagem mais altas, que aí é muito mão na massa, o que as crianças de fato fazem, ao invés de responder questionário ou ler texto, qual é o espaço de maker dentro da escola, né? Que a gente cria esse nome do maker aí, mas que pode ser feito de diversas maneiras, você não precisa ter um espaço maker. Eu conheço escolas que eu apoiei a implementação, eu não tenho dinheiro para ter um espaço maker, mas a gente fez um carrinho maker que anda pelas salas de aula. Então, como é que eu trago essa cultura maker? Esse tom da cultura maker, que é o mão na massa, para eu poder atingir as habilidades mais altas do topo de taxonomia de Bloom, né? Então, eu acredito que isso seja... E aí, dentro do que eu faço, né, Robson, quais são as competências que a equipe gestora precisa ter para liderar processos de inovação dentro da escola? Porque não adianta desenvolver... Né? Eu acho que essa é a linha mestra, eu diria, do processo de transformação e inovação da escola, é como formar esses educadores e os gestores, principalmente. Os gestores. Em como conduzir e liderar o processo de transformação, que é mandatório agora, não dá mais, não é opcional, né? Antigamente, aquelas escolas, algumas escolas se até gabavam um pouco de que eram super tradicionalistas e que a tradição da escola é a principal tesouro. Hoje, a escola não pode mais fazer isso, porque ela tem que olhar para o futuro dessas crianças. Então, você conclui, então, por favor, Andresa, que o nosso tempo já estourou, falando sobre essa questão da formação para a liderança da escola e liderança para a inovação. Ao mesmo tempo, fala um pouquinho da sua empresa também e dos serviços que vocês entregam, dando as suas redes sociais e se despedindo da nossa audiência. Foi sensacional. E depois eu termino com a minha fala. Legal. Eu acho que uma coisa que eu tenho feito comigo e que tem sido uma experiência muito interessante, eu pego uma competência da BNCC e fico com intencionalidade trabalhando ela comigo, até eu entender que eu consegui, no mínimo, compreender aquela competência no meu dia a dia. Então, isso é algo que eu tenho feito. O trabalho de desenvolvimento de competência de liderança... Nossa, começou a chover muito aqui, Robson. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. A chuva que a gente não está ouvindo. Pois o trabalho de desenvolvimento de competência de liderança aí é uma coisa mais complexa, que a gente faz um trabalho aí de team coach, de mentoria, né? Mas eu tenho uma página lá no Instagram, que é a.amorelli.educação, que é uma página onde a gente traz muito conteúdo sobre gestão. E tem uma outra página, que é a Sou Aprendente, que tem a ver com o Peter Senge, com organizações aprendentes, né? Que tem muito conteúdo para professor. Então, a gente faz encontros com escola, faz workshops e traz muita postagem na Amorelli falando sobre gestão escolar, ferramentas de gestão, metodologias de gestão. Então, eu acho que é olhar para isso. Como é que o líder de uma escola, ele começa a aprender sobre liderança e gestão, e não só sobre pedagógico, né? Maravilha. Muito obrigado, então, professora Andresa. E esse, pessoal, foi o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare, acessando no www.significare.org.br. O Conversa Transformadora está também disponível nos principais serviços de streaming de podcast e desejo a vocês um excelente final de dia, de noite ou de manhã
E muito obrigado pela audiência. Acompanhe os outros programas. A gente está cheio de programas muito interessantes, como foi esse de hoje, falando sobre inovação. E assistam os nossos outros episódios. Um abraço e até mais.